Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula do 8º ano, né? Nós já estamos no período final do Império Napoleônico. Vamos hoje tratar de resolver algumas questões sobre o Império Napoleônico, sobre a Revolução Francesa e após isso vamos adentrar no conteúdo que trata da chegada da família real portuguesa e do chamado Primeiro Reinado, quando é iniciado o governo de Dom Pedro Dom Pedro I. Vamos iniciar nossa resolução de questões. Para isso, eu peço a vocês que abram o nosso livro na página 111. Na página 111 tem aquele trecho que vocês também conhecem, que é praticando o conhecimento. Praticando o conhecimento. Diz assim, primeira questão, página 111. Napoleão começou sua queda política na França com a derrota para a Rússia. Reflita e comente essa afirmação. Vamos refletir, vamos comentar essa situação, essa afirmação. Qual seria a resposta então? Sem dúvida nenhuma, antes da resposta propriamente dita, somente um comentário. Sem dúvida nenhuma, a ida das tropas de Napoleão para a Rússia, já que a Rússia era um aliado da Inglaterra, que por sua vez era a grande rival da França, foi uma medida que vai colaborar de forma gigantesca para o fim do Império Napoleônico. E esse conflito realmente foi decisivo para que o Império Napoleônico pudesse ter fim, devido ao número de soldados perdidos, o prestígio consolidou ali a sua queda e não havia mais condições para que Napoleão se estabelecesse no poder. Então, é uma situação muito importante, ainda mais uma situação que vai fazer com que o Império Napoleônico tenha muitas dificuldades, extremas dificuldades em se manter lá no território russo, é o fato do território russo ter um inverno muito rigoroso. A título de comparação, em tom de brincadeira, alguns historiadores de reflexão gostam, de reflexão também, alguns historiadores gostam de dizer que é o chamado general inverno, que vai propiciar que o exército napoleônico esse general inverno vai colaborar de forma muito intensa para que o Império Napoleônico tivesse fim com a derrota das tropas de Napoleão na Rússia, não é? Então, a partir daí, você tem que ter isso em mente, não esquecer, colocar isso na sua mente. Lembrando, quando você estiver no 9º ano, você vai perceber aquilo que alguns historiadores dizem, que a história se repete, porque o mesmo erro que Napoleão vai cometer, a ida para o território russo, a escalada do exército indo para lá, também vai acontecer durante a Segunda Guerra, quando Adolf Hitler direcionar as tropas do eixo para o território russo, não é? Então, a resposta ainda para ser de uma forma mais concreta, sem deixar qualquer margem de dúvida. A resposta: após várias investidas e grandes vitórias de Napoleão, o confronto
com a Rússia foi decisivo para sua derrota. O confronto com a Rússia foi decisivo para sua derrota. Vírgula. Não só pelo poderio militar russo, vírgula, mas essencialmente por causa do pesado inverno, aquele que eu falei, né, o general inverno, vírgula, que levou à morte mais de 500 mil soldados, não é? Mais de 500 mil soldados. Virando para a página 112, nós temos um volume de questões bem interessante, e existe várias situações aqui que eu poderia responder, né? No entanto, por conta do tempo, para a gente dinamizar um pouco mais a aula, eu vou me deter somente mais essa questão de tipo questão dissertativa, ou também conhecida como questão aberta. Diz assim, segunda questão, página 112. Quais foram os motivos e as consequências do bloqueio continental decretado por Napoleão? A resposta: o bloqueio continental decretado em 1806 foi fruto da política estratégica e militar de Napoleão e consistia em evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos. A resposta aí a resposta é a seguinte: bloqueio continental, repetindo, decretado em 1806, foi fruto da política estratégica e militar de Napoleão e consistia em evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. Ponto. As consequências, prosseguindo, as consequências foram o acirramento nas relações entre ingleses e franceses, vírgula, que culminou com a decretação pelos ingleses em 1807 do bloqueio marítimo, que culminou com a decretação pelos ingleses em 1807 do bloqueio marítimo, vírgula, atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão, não é? Atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão. Tá bom? Pronto. Dê uma lida aí nesse trecho que diz assim, texto complementar, o resgate de Napoleão, não é? Dê uma lidinha nisso aqui, nesse trecho, que vocês vão perceber o surgimento de uma figura que é nome de rua no Recife, não é? A famosa Avenida Cruz Cabugá, Antônio Gonçalves da Cruz, não é? É a questão inclusive depois com a independência do Brasil. Indo agora para uma questão de múltipla escolha, estilo Enem, que vocês devem se preparar, você abra o livro aí na página 115. Diz assim: do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa que teve resultados efêmeros, ou seja, discretos, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, única beneficiária da nova ordem. B. Fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Letra C. Nela coexistiram
três revoluções sociais distintas, uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes. Letra D, foi um fracasso apesar do sucesso político, pois ao garantir as pequenas propriedades aos camponeses, atrasou em mais de um século o progresso econômico da França. E a letra E, abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza, quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. Qual seria a letra aqui? Na página 115, qual é a letra? Questão número 1. Isso, muito bem. Letra C, isso mesmo, viu? Você vai longe, continue assim, tá bom?